Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre atestados médicos. O atestado médico é um documento que o empregado pode apresentar para o empregador para abonar as suas faltas. Uma dúvida recorrente dos meus alunos e de clientes é sobre a imposição do empregador para colocar o CID no atestado. Alguns empregadores só aceitam se tiver CID. Na realidade, o empregador não pode fazer essa exigência. É um direito do trabalhador e isso é respeito à sua intimidade e vida privada que ele não coloque no atestado médico. O CID, que é o Código de Identificação da Doença, ou também chamado de Código Internacional das Doenças, este documento só vai aparecer, é um código que identifica que tipo de doença o trabalhador tem. Ele só vai aparecer caso o empregado, que na verdade o paciente, se ele autorizar ao médico. Por exemplo, se o empregado tem AIDS, ele pode se recusar a colocar o CID no seu atestado médico porque ele pode não querer que outras pessoas saibam da sua doença. É um direito que ele tem e protege a sua intimidade e vida privada. Portanto, o empregador que exige do empregado a colocação do CID para aceitar o atestado, ele está fazendo algo abusivo. Outra questão que é muito recorrente é sobre o prazo para a apresentação do atestado. Sempre me perguntam, qual é o prazo? Eu pergunto para os alunos falam, são 48 horas. Na verdade, não tem nenhum prazo fixado em lei para apresentação de atestado médico. Mas é importante dizer que as convenções coletivas ou os regimentos internos das empresas podem conter essa norma com prazo. Caso tenha, eu sugiro que você cumpra o prazo estabelecido. Mas se não tiver regulamento na empresa e se não tiver nenhuma convenção coletiva estabelecendo o prazo para a entrega do atestado, não é obrigatório entregar em 48 horas. E muita gente não sabe disso. Sobre os atestados de comparecimento. Algumas pessoas perguntam se eu fui a uma consulta médica e o período que eu gastei lá com o médico, eu posso pedir um documento, pedir uma certidão e apresentar para abono daquelas horas faltosas? A resposta é não. Não há na legislação brasileira, no direito do trabalho, não há nenhuma previsão impondo ao empregador a obrigação de abonar aquela falta por conta do atraso ou por conta de consultas médicas. A CLT tem uma previsão que o atestado de comparecimento ele serve para situações que não são de doença. São situações em que o empregado comparece a uma audiência, seja como testemunha, seja como parte. E aí o período em que ele estiver fora, veja bem, é o período em que ele gastar para a audiência. Ele terá de abono das suas horas de trabalho naquele dia. Não é todo dia que ele vai ter abonado, é somente o período em que ele estiver à disposição da justiça. Uma pergunta que me fazem é sobre o atestado de acompanhante. Vou acompanhar um parente a uma consulta, meu pai, minha mãe, meu filho. Eu tenho alguma proteção, na legislação trabalhista? A questão é a seguinte, a legislação trabalhista ela só tem previsão para os pais, representantes legais do menor até 6 anos para abonar o seu dia, um dia por ano. Aqui a gente precisa fazer uma reflexão. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que criança é até 12 anos e não até 6 anos, mas a CLT limitou a 6 anos de idade. Outra coisa é que é apenas uma consulta. Então, primeiro, caso seja necessário um acompanhamento dessa criança por mais tempo, não é imposto ao empregador o abono desses dias. Vai ficar ao critério dele. Mas, caso ele tenha uma política interna de fazer abonos desses dias faltosos em razão de acompanhar filhos a consultas ou internações e ele mude esse critério de uma hora para outra, aí sim o empregado pode se opor, porque haverá uma alteração prejudicial ao seu contrato de trabalho. Quanto aos pais idosos, apesar do Estatuto do Idoso dizer que também é um direito do idoso ter um acompanhante, não há nenhuma previsão na CLT acerca de acompanhamento de pais idosos, seja consultas, seja também em casos de internações. Essa foi a dica sobre atestados médicos. Eu também falei sobre atestados médicos no programa do Gui Moreira, que vai ao ar todos os sábados no SBT às 10 horas. Se você quiser ver o nosso vídeo, acesse esse vídeo que está aqui abaixo, lá nas nossas redes sociais. Se você gostou das nossas dicas, clique no gostei.
Compartilhe com seus amigos, inscreva no nosso canal, ative o sininho e me acompanhe nas redes sociais, porque lá também a gente posta muitas dicas legais. Acompanhe os próximos vídeos e até mais!